Agora está a tela certa. Vamos à tela certa. Bom dia. Isso. Agora sim. Fechou a tela certa agora. Aê. É verdade, isso acontece, Pronto. isso é ao vivo. Ó, e hoje além da vinheta que a gente estreou semana passada, a gente fez um desafio, né? Semana passada o Dr. Cleiton veio sozinho aqui casar e a gente falou, será que a doutora Adriana vai vir semana que vem? Mais uma primavera, tá de aniversário. Parabéns. Eu acho que ela vai pedir folga lá no trabalho, viu, Dr. Cleiton? E não é que ela veio, a doutora Adriana tá aqui. Doutora Adriana, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez e parabéns, doutora Adriana. Pra você, Obrigada, muito obrigada. legal estar com Bom você dia aqui pra no todo teu mundo. dia. Obrigada. Bom dia pra todo mundo. Doutor Cleiton, bom dia. Bom dia, bom dia. Uma alegria estar aqui mais uma vez, Leandro. Obrigado pelo convite. Cortou o cabelo André, faz tempo ou cortou o cabelo hoje pro aniversário da doutora Adriana? Cortei na sexta-feira. Aê, Sexta-feira. tá certo. Meu filho não estava me reconhecendo mais. Melhor cortar, né? Melhor cortar. Que maravilha. Gente, e mais um tema, né? E isso é muito bacana do Conexão Jurídica, porque está muito antenado este momento com tudo que acontece no dia a dia da sociedade. E a gente, vira e mexe, tem recebido aí questionamentos, perguntas sobre revisão da vida toda. Primeiro, doutor Cleiton, o que é essa revisão para a vida toda? Olha, Leandro, boa pergunta. A revisão da vida toda, na verdade, é uma correção de uma injustiça que o Plano Real trouxe. O Plano Real, a gente sabe que trouxe um monte de boas condições econômicas para o Brasil. Mas com relação ao INSS, trouxe uma injustiça. Por quê? Porque ele descartou todas as contribuições previdenciárias que as pessoas fizeram antes do advento do plano. Então, o plano começou a julho de 94 e tudo que você contribuiu antes de julho de 94 foi descartado, foi jogado fora. E a partir de então, foi contado para qualquer fim de aposentadoria só as contribuições após isso. Esse julgamento do STF inovou por quê? Porque trouxe agora a contagem também desses valores que foram arrecadados e contribuídos individualmente por todos nós, pela sociedade, pelos trabalhadores, antes do plano real, antes de julho de 94. Então houve essa correção que o Plano Real trouxe, e isso foi muito bom. Por quê? Porque os valores da aposentadoria agora tendem a subir, tendem a ser corrigidos, e tudo que você contribuiu ao longo de toda a sua jornada de trabalho, dos anos, você agora tem sido considerado como correto. Isso compreende o FGTS, o período do real? Não, são coisas distintas. Ok. Aposentadoria. Contagem para aposentar. Contagem só pra Contagem E foi rápida a justiça, né? 30 aninhos aí para resolver, né? Falando em rapidez, é importante falar Meu que pai para recebeu entrar agora, com a revisão tem que ter 10 anos da data da aposentadoria. No máximo, prescreve em 10 anos. Então, as pessoas têm que ficar atentas, porque não dá para dormir no ponto. A pessoa tem que pegar a aposentadoria dela, ver a data que ela se aposentou, e daí ela só tem 10 anos. Então, se você pensar... Tá, mas 10 anos contados de da agora. aposentadoria. Da aposentadoria. Para poder fazer essa revisão. Para poder fazer a revisão. Aliás, qualquer revisão no INSS são 10 anos. Então, se Muita você gente pensar- vai perder, Muita gente. gente perdeu, porque isso é o quê? De 94. Então, Ah, você pensa que o cara ó. contribuiu antes de 94, que é esse período que vai contar. Sim. Esse período anterior a 94. Sim. Se você pensar que o cara se aposentou, sei lá, em 89, enfim... Perdeu. Então, por isso que é muito importante que as Pegadinha. pessoas... Mas, por exemplo, se ele se aposentou hoje, Seu ele pai. pode... Pode. Não, aí O que sim. ele vai Pedir. fazer? Ele tem que procurar um advogado, Ok. tem que fazer o cálculo. Por quê? Porque tem cálculo, você concorda que em 94, se o cara contribuir bem pouquinho, o que vai acontecer? Isso vai crescer muito pouco na aposentadoria dele. Ok. Então ele tem que ficar muito esperto. Pra ver se vale a pena ou se não vale a também, pena, né? Porque Também. de repente o cara entra com uma revisão, Bobeira. o INSS fica esperto e fala, meu, Sim. dá pra reduzir. Né? Então, Devolve. Tem que tomar Devolve. cuidado pra não dar um Não, tiro mas vamos no pé, combinar né? que vai pegar, não vai pegar muita gente não, hein? Vai pegar pouca Então, gente. mas tem. Agora, E bastante quem gente. pega, Pega. mas quem Bastante pega, gente. a diferença ela pode ser muito grande. Por entendeu? causa Porque da se o cara- contribuição que ele da fazia contribuição, antes. é. Entendi. Pensa o seguinte, todo o Brasil que recebeu a aposentadoria como seu pai, nos últimos 10 anos tem direito à revisão. O Brasil inteiro, o país inteiro, tem direito à revisão. Então tem que pegar os documentos corretos,
entregar na mão de um advogado para poder fazer o planejamento. Então, esse planejamento você joga no sistema, todas as contribuições com base nos documentos, e os documentos são oficiais. Então, a pessoa, puxa vida, que documento que eu levo para o escritório? Nenhum. Chega no escritório, abre o meu INSS, Já tá os tudo lá. documentos estão lá explanados, você vê as contribuições que são feitas, joga isso dentro de um sistema e o sistema calcula. Mas além desses 10 anos, vale para todo tipo de aposentadoria? Os 10 anos, ó, os 10 anos é o quê? Para você entrar com qualquer tipo de Tá. revisão, que foi o que o Cleiton falou agora, 10 anos. Agora, a revisão da vida toda, que a gente chama, por que a vida toda, né? Porque desde 94, Sim. antes de 94. Então é vida toda mesmo, né? Mas Toda a contribuição. todo tipo de aposentadoria? Todo tipo de Vale aposentadoria. pra todas. Vale para todas. Então, e é importante, além aliás, do que o Cleiton falou, que a gente tem que entrar lá no INSS, pegar os dados, tá? É importante levar a carteira de trabalho também, né? A carteira de trabalho. E é que demorado fazer o cálculo disso tudo? Não é. Não é, e é importante. Porque as pessoas falam assim, nossa, isso vai dar um trabalho para calcular. Tá no sistema. Não, você Esse faz a sistema. conversão, porque eu acho que a dúvida maior é a moeda, né? Porque antes de 94 você não tinha o É. real, Lembra você vai aquele cruzeiro, monte de zero? cruzado, É isso aí. cruzado novo, aí você faz toda essa conversão rapidinho, né? Mas Já sabe o que valor. acontece também? Que além disso, isso era desprezado. Então, a pessoa que contribuiu antes de 94, isso não entrava nem no cálculo. Jogou Sim, fora. sim. Jogou. É Jogou como se fora. o cara não tivesse contribuído, o aposentado, como se ele não tivesse contribuído antes. Como se ele não tivesse trabalhado antes. Essa informação não existia. Então, para fazer o cálculo da aposentadoria, como que eles faziam? Pegavam lá 100% de contribuição a partir de 94. Isso. Aí desprezava os 20% menores e fazia o cálculo nos 80%. Então, aquela partezinha ali de antes de 94, ó, não existia. Bem, mas pode ser que vale a pena, pode ser que não vale a pena. Tem que fazer o cálculo. A maioria dos casos vale a pena. Vale a pena. A maioria dos casos vale a pena. Mas por segurança, mineiro é todo preocupado com segurança, né? Por segurança, coloca no sistema, recalcula tudo, verifica. Inclusive, este documento, que é o planejamento previdenciário, é um documento que instrui o processo. A gente entra com o processo e fala, olha, aqui está o cálculo exato da contribuição e a majoração do valor que o camarada vai ter direito. Então, às vezes, o camarada está recebendo lá um salário mínimo, passa para 5 mil, passa para 6 mil. Mas com base no quê? Com base nas contribuições anteriores a 94. Cleiton, mas necessariamente precisa de um processo judicial? Às vezes, um processo administrativo resolve. Mas é o seguinte, o processo administrativo, quem vai julgar? O próprio INSS. Se o INSS não concedeu administrativamente, judicialmente tem que Esse é o ser. pulo do gato, eu acho. Esse é o pulo do gato. Fora o seguinte, quando o camarada entra com o processo, ele vai buscar os últimos 5 anos. Então, ele entrou com seu pai, conseguiu se aposentar agora, nessa hipótese, tá certo? Ele vai buscar os últimos 5 anos desta revisão. Então, vamos supor, ele recebe agora R$1.000, ele passa, através do cálculo, a ter direito a R$5.000. Ele vai buscar esses R$5.000 nos últimos 60 meses, nos últimos 5 anos. Tá. Então, o valor é muito substancial. E, obviamente, o INSS não vai nos entregar isso com uma petiçãozinha e um pedido. Não, com Sim. muita Molezinha, alegria não não. vai dar. Não, vai dar. não. Mas, em compensação, a gente pode pegar o pedido administrativo positivo e pleitear judicialmente os 5 últimos anos, entendeu? Daí fica mais rápido o processo. A gente Tem pede, o essa- INSS nega, entra E judicialmente. se ele der, a gente entra pedindo os 5 últimos anos. Porque daí já tem a ciência do INSS concordando, entendeu? Então, tem algumas- Agora, olha que bacana, algumas ciências aí. esse gancho que a doutora falou. Não só a aposentadoria, mas existem benefícios também que eles vão ser reformatados por essa mesma concepção, essa mesma lógica. Existem benefícios como, por exemplo, benefício acidentário, que as pessoas têm muita ação e que a base de cálculo é a contribuição. Bom, se a contribuição anterior a 94 é válida para a aposentadoria, seja ela de qual for, como o Leandro falou, também é válido para o benefício acidentário. Sim. Tudo que for com base de benefício, com base em contribuição, Pensão? Aumenta. o pau que bate em Francisco também bate em Chico, tá certo? Então, Se a pensão gente vale. tem- É vida em cascata, né? Porque se a base foi aquela contribuição, então você pede a revisão daquilo baseado na revisão da vida toda. Então, os também. benefícios todos, você consegue calcular isso. Tá, e dica número 1, pedir administrativamente para o INSS, é Não, isso? antes. Dica número 1, avaliar se a pessoa tem direito. Ah, tá. Este É um planejamento cálculo. é importante, Tá. porque às vezes pode acontecer, numa hipótese, do camarada achar que tem direito a ter o valor aumentado e diminuir. Hã? Então, por segurança, Pode mineiro, por segurança, vamos Aí fazer o seguinte, não. faz o cálculo, avalia, tem direito, aí sim, pede administrativamente.
Então tem um passo anterior aqui. Só, doutor Cleiton, o Dionelo aqui, 2016, está no Instagram, obrigado, mandando um abraço. Ana Paula Lupino mandou parabéns aqui à doutora Adriana. E o Dionelo falou o seguinte, pergunta sobre a estabilidade, se tem na empresa. Se ele quer saber se tem alguma relação com isso ou não, estabilidade. São coisas distintas, tá? A estabilidade tem duas previsões. Ele fala que é o Jones. Valeu, Jones. Jones. Ele deve estar se referindo à ação acidentária, talvez, né? Que a ação acidentária é ligada ao trabalho. Pode ser. Se for exclusivamente estabilidade, tem duas formas. Tem estabilidade legal, que é a Lei 8.213, e tem a estabilidade pela convenção coletiva da categoria. Aí, o Jones, por exemplo, ele tem uma estabilidade na empresa na qual ele trabalha. Uma outra pessoa tem estabilidade na qual a empresa que a outra pessoa trabalha. Tem que avaliar. A estabilidade, volto a dizer, ela é geral pela lei, e aí é específica 12 meses, dependendo do caso, etc. E a estabilidade, ela é particular, dependendo da empresa onde a pessoa trabalha. Aí é a convenção coletiva que tem a previsão, tá certo? Mas a questão da estabilidade não tem muita relação com a questão da aposentadoria ou dos benefícios. Este cálculo que é feito não afeta a estabilidade. O que afeta a estabilidade é a previsão legal, seja através da convenção coletiva ou seja através da própria 8.213, que é a lei Ou seja, geral. a dica legal é o seguinte, se você está com dúvida se você tem direito a aumentar, procure um advogado para ele poder fazer esse cálculo, para o tiro não sair exatamente. pela culatra. É um tiro no pé. Entendi, Tem legal. que realmente fazer esse cálculo, é muito importante. Porque senão Primeiro você passo. ganha 2.000 e vai para 1.500. Entendi. E é mesmo. Mas a probabilidade é um pouco mais difícil, tá certo? A pessoa tem uma noção que ela... que ela- Depende da contribuição dela. Porque se ela tiver uma contribuição alta depois de 94, bem alta, e pequenininha antes de julho de 94, então a revisão ela pode diminuir. Porque eles vão pegar 100% da contribuição da pessoa, desde, sei lá, 89, por exemplo. Né? Desde 89 até agora. Então, se o cara contribuir há pouco, pensa que vai somar 10 anos de uma contribuição pequena. Então, provavelmente vai Porque é diminuir. feito na média, né? É, É uma média. é uma média, mas eles pegam, com a revisão da vida toda, eles pegam 100%. Então, eles pensam que o trabalhador, ele contribuiu por, sei lá, 30 anos, 40 anos. Então, é injusto que não seja acrescido esse tempo de contribuição no cálculo. Só que muitas vezes ele é menor. Assim, é exceção, né? Não todas, mas existe. E aí é muito importante ter esse cálculo. Porque se o cara entra administrativamente e o INSS percebe que reduziu, o INSS entra com uma ação também. Entendi. Entendeu? Então, por isso é Olha só. perigoso você entrar assim, sem Doutora, consultar a o Marisa Fúria Silva escreve aqui. Bom dia, Adriana. Já vou fazer uma pergunta. Tô aposentada há 16 anos, então eu não tenho direito à revisão? Passou? 16 anos, são 10 anos. São 10 anos. Tá vendo, Marisa? A gente até sente, porque essa decisão é muito recente. É. E ela não abarca um monte de gente que tem mais de 10 anos de aposentadoria. Ou seja, é uma revisão para os últimos 10 anos. Ela beneficia os últimos 10 anos. Não dá, Marisa. Vai ter que continuar com a tua aposentadoria mesmo, Mas- do jeitinho que tá. Por enquanto vai ter que... Só se ela pedir uma revisãozinha dos reajustes, sabe? Desse tempo, dos 5 últimos anos. Mas não pega a revisão da vida toda. Da vida toda. Que beleza. Agora fala uma coisa, estamos aqui chegando nos instantes finais. Como é que tá a agenda no aniversário hoje, doutora Adriana? Vou trabalhar. Vai trabalhar? De presente vai ganhar trabalho? Depois de papo vir aqui. furado. Cleiton, não deu que folga, papo doutora furado. Cleiton, pra ela Faz hoje? 8 anos que ela não absurdo, trabalha. Só se diverte. Que papo Só me divirto. furado. Eu gosto de trabalhar, me divirto. Tá, mas isso é bom, né? É bom. Pra saúde é bom a gente saber que vai se divertir Aliás, no local de tem trabalho. parabéns aqui. Luiz Filar de Carneiro. Parabéns, doutora Adriana Filar de Carneiro, pelo aniversário e pelo alto nível da discussão. Benefício para a sociedade como um todo. É verdade. Legal. Obrigada. Que Vamos ver maravilha. se a partir de hoje ela começa a trabalhar. Né? Tadinha. Começa Um ano a a mais, trabalhar. eu acho que agora eu vou começar a trabalhar mesmo. Tá bom? Ó lá, É melhor, cheio é de melhor. simbolismos, porque ó, hoje, dia 20, edição de número 20, o Anderson lembra sempre. É o podcast de legal. número 20. Episódio 20, assim Episódio o pessoal 20. fala. Parabéns, Episódio 20. E aniversário da E a doutora doutora Adriana de 20 anos. Fazendo 20 anos. Exatamente. A doutora tá fazendo 20 anos no escritório. 20 anos. E ó, pode entrar aqui, Matheus. É ao vivo, ó. Tem até bolinho aqui. Boa! Bolinho pra doutora. Marcelo, qual que é o sabor mesmo do bolinho? Esse é o Red Velvet. É o Red. Aí. Que Aí que vem.
tem parabéns ao vivo aqui, viu, gente? Não vai ser minha vela, Aí, mas ó. o resto- Pronto! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. A doutora Adriana Nada! Aê! Parabéns, doutora Adriana! Parabéns, felicidade. Boa! Felicidade. Agora vamos ver se ela vai gostar do sabor do bolo. Ela vai contar depois pra gente, viu? Obrigada, obrigada. Vai, É um bolo Doutora extremamente Adriana, Deus gostoso. abençoe, Põe aqui, continue iluminando põe os aqui, caminhos da senhora, profissionalmente, na família, no dia a dia. Parabéns, viu? Obrigada, E que- a gente agradece o carinho, viu? Muito obrigada. Imagine que Aí, você ó. possa continuar contribuindo muitos anos aí para melhorar a vida das pessoas, porque a gente sabe verdade. que o grande barato dessa profissão é trazer justiça para todos. É verdade. Ai, Né? Obrigada. Ah, Boa. legal. Agora eu vou E cortar. Marcelo, pra quem Por quiser o favor, bolo aqui, como é que corta faz? e faz o pedido. Aí, Casa do Forno Rude Ramos, Olha viu? O só. bolo aqui do Marcelo, o pessoal é especialista em tudo. Aqui é em podcast, é em bolo. Tem Pessoal, tudo, maravilha. tem, Valeu, Marcelo. Ó, vamos lá, Vai faça lá, um doutora, pedido, faz um hein? pedido. Vai fazendo o Faz o pedido, pedido. Isso. Ó, Diego Mendes te manda parabéns também, doutor. Legal. Obrigada, Boa. Aê. Tá Isso vendo? aí. Pronto, gente. Obrigada. vendo? Muito obrigada. bem, Isso. muito bem, Que muito todos bem. os desejos sejam Ó, realizados. ó, Matheus, É. depois desafio. A Todos nós, doutora gente. Adriana vai experimentar o bolo ali fora e aí ela fala qual a nota eu do vou gravar bolo. ali pra Isso, você. vamos deixar o pessoal com água E na deixa um boca, pedaço viu? pra mim. Pode deixar. Senão daqui a pouco o pessoal vai falar, tô fazendo fila aqui em São Bernardo pra comer o bolo. Benedito Carlos Carneiro também te manda parabéns, doutor. Boa. Obrigada, Pai, querido. obrigada, gente. Doutora Até Adriana, semana que obrigado. vem. Obrigada. Bom. Doutor Fazer. Cleiton. Semana que vem é aniversário dela de novo. viu? Pode colocar mais bolo aqui. Mais um Pode ano pôr mais ainda, bolo. caramba. Agora vamos fazer a revisão do bolo É isso todo. que eu ia falar, revisão do bolo todo agora. Cleiton, obrigado, Adriana. Obrigado.